Eu sempre achei que para mudar de vida, tudo que as pessoas precisavam era de mais disciplina. No final das contas, eu estava errada. Para mudar de vida, a única coisa que a gente precisa é parar de se tratar como um projeto impossível. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A maioria das pessoas quer melhorar de vida, mas quase ninguém quer mexer nas coisas pequenas. Porque mudanças pequenas parecem quase que irrelevantes. Parecem fracas, parecem bobas, parece que não vão nem nada. A gente cresceu ouvindo que para a vida mudar de verdade tinha que rolar uma grande virada, sabe? Ter um super mega insight, um momento épico, fazer coisas grandiosas, como acordar às 5 horas da manhã, correr 10 quilômetros antes do café, escrever 5 páginas por dia, mudar tudo de uma vez com uma força quase que sobre-humana, sabe? E quando isso não acontece, porque quase nunca de fato acontece, a pessoa não para pensar algo do tipo: caramba, será que essa forma de mudar é uma merda? Não, ela simplesmente olha para ela e conclui: cara, o problema sou eu que sou fraca, eu que sou indisciplinada, eu que não consigo mudar. Só que não é isso. A maioria das pessoas não falha porque não quer mudar. Falha porque tenta mudar tudo ao mesmo tempo, sem criar estrutura nenhuma para sustentar isso. É tipo querer reformar uma casa inteira num único final de semana, sem dinheiro, sem planejamento, sem base nenhuma, só com as vozes do sovaco. No começo começa super mega empolgada, depois vira bagunça, poeira, cansaço e vontade de chorar sentada no chão. O problema nunca foi falta de ambição em gerar mudanças de fato. O problema foi excesso de expectativa em cima de atitudes que simplesmente não cabem na vida real da maioria de nós. E talvez a coisa mais contraintuitiva que eu aprendi nesses últimos meses é que não são as grandes decisões de mudar que realmente transformam uma vida, sabe? São os pequenos acordos que a gente faz com a gente mesmo no nosso dia a dia. Aqueles combinados que a gente faz sem glamour nenhum. Coisas tão óbvias que o nosso ego despreza, tipo a hora em que a gente acorda, a hora que a gente dorme, o jeito que a gente começa as nossas manhãs, o quanto você se move ou não ao longo do dia. Sozinha essas coisas parecem bestas, pequenas, mas feitas todos os dias elas são capazes de mudar tudo. Porque vamos combinar? A gente vive cansado. E não é aquele cansado de nós trabalhei muito hoje. É um cansaço diferente, um cansaço irritante. Um cansaço de tentar mudar e parecer que nada flui. A gente fica cansado de se cobrar, cansado de prometer agora vai toda segunda-feira, como se a vida fosse um ciclo infinito de recomeços que nunca viram rotina de verdade. E quando se vive por muito tempo assim, você não só se cansa, como também começa a duvidar da sua disciplina, da sua força, da sua capacidade, e a cada nova meta, ela já nasce com esse peso, ela já nasce carregada, como se dessa vez ela tivesse que provar alguma coisa para que você se sinta capaz nesse processo. Você planeja, você começa empolgada, sustenta por 2 ou 3 dias, mas não consegue manter. E o problema não é nem falhar em si, o problema é que você faz com isso uma tempestade na sua cabeça. Em vez de você pensar, isso foi grande demais pra mim agora, você pensa, tá vendo? Olha, eu sou assim mesmo. Que merda, eu não dou conta das coisas. Quando na real, o teu único erro foi criar uma fantasia de que você tinha que sustentar tudo perfeito de uma maneira muito louca já desde o começo. E é aí que a sabotagem começa. Porque quando mudar virar prova de valor pessoal, tudo muda de função. A rotina deixa de ser apoio, os hábitos deixam de ser cuidado e viram mais uma medida de performance. Como se cada hábito existisse para te tornar uma versão otimizada de você mesmo, mais produtiva, mais focada, mais organizada, mais, sei lá, certa. E quando você não sustenta esse personagem perfeito todos os dias, a sensação não é de, nossa, tem que ajustar. A sensação é, porra, fracassei de novo. Só que o hábito ele não é troféu de disciplina. Hábito é a estrutura de sustentação, é o mínimo que te segura nos dias comuns, nos dias em que você acorda meio para baixo, sem energia, sem clareza, sem vontade de ser essa versão melhorada de nada. Porque na vida ela não desanda quando a gente erra num grande dia. Ela desanda quando a gente se abandona em um monte de dias pequenos. E os nossos hábitos são quase como um tipo de corrimão numa escada, sabe? Você quase não percebe quando ele tá lá, quando tá tudo indo bem, mas no dia em que você tropeça, é ele que impede você de ter uma queda feia. O corrimão ele não te faz subir mais rápido, ele não te dá mérito nenhum, ele só evita que você se espatife no chão. E os hábitos são exatamente isso. Eles não servem para nos elevar todos os dias. Eles servem para nos segurar quando o dia já nasce cagado. E quando você entende isso, seus hábitos deixam de ser cobrança e viram forma de cuidado. E isso puxa um ponto que poucas pessoas conseguem aceitar de verdade. A vida não muda nos dias especiais, ela muda nos dias normais. Nos dias repetidos, nos dias em que você acorda, faz o que dá, se irrita, se cansa e vai dormir porque nada tá rendendo. É nesses dias que tudo é decidido. Só que muita gente passa a vida esperando algo extraordinário acontecer e se esquece que o extraordinário nada mais é do que a soma dos dias comuns. Por isso, eu não vou te falar aqui de você ter uma rotina perfeita, nem de virar outra pessoa em 30 dias, e nem do desafio milagroso dos 14 dias com foco em sei lá o quê.
Isso é muito lindo no papel, mas é péssimo na vida real. Gera mais frustração do que progresso de fato. Isso porque o que de fato funciona para mudar a vida de uma pessoa não são as coisas grandes, são as mudanças simples. Pequenas demais para impressionar alguém, mas grandes o suficiente para organizar a tua mente, a tua energia e a sua relação com você mesmo. E a primeira delas, e talvez a mais negligenciada de todas, seja justamente o sono. Não esse sono idealizado, cheio de regra perfeita. Não, eu falo do básico, de dormir e acordar minimamente em horários previsíveis. O corpo ele responde muito melhor à constância do que à intensidade. Dá sim pra gente sobreviver uma noite mal dormida com muito café? Com certeza dá. Mas uma hora a conta chega. E ela a gente paga essa conta com estresse, irritabilidade, dificuldade de perder peso, falta de concentração e acredite, você não quer isso. Quando o sono ele vira uma bagunça, toda a nossa vida bagunça junto. Então não negligencie. Outra coisa simples, silêncio. Não aquela meditação perfeita no meio do mato, com as mãozinhas assim, aquela coisa muito louca. Não é esse tipo de coisa. Eu falo do silêncio real, do dia a dia, quando a gente tá sem fone, sem vídeo, sem ficar rolando no Instagram. A gente se acostumou a preencher qualquer vazio com muito estímulo e depois não entende por que vive confuso. Pensar exige pausa. Elaborar a própria vida exige espaço e clareza, e você só consegue isso quando tem momentos no seu dia livre desses ruídos. Um ajuste simples que eu fiz para implementar isso foi justamente acordar e passar os primeiros 30 minutos do meu dia sem mexer no celular, sem ouvir música, sem fazer nada. Faz o teste. Só de você fazer essa pequena mudança, muita coisa já vai se transformar no seu dia. Você vai ter uma clareza absurda do que você de fato precisa fazer e priorizar. Outra coisa que é pilar para qualquer mudança grande que você queira fazer na sua vida é também o movimento. Não com punição, não por estética, movimento mesmo com cuidado. Caminhar, se alongar, se mexer um pouco. Não para virar uma musa fitness perfeita, mas para minimamente dizer pro seu corpo: ei, eu me importo contigo. Ser hiper mega fitness é incrível, né? Mas se você não consegue fazer isso agora, lembre-se que talvez 30 minutos de movimento vão fazer muito mais pela tua vida do que você colocar 1001 planos mirabolantes ali. E é curioso perceber isso, porque quando você começa a se tratar melhor no corpo, começa a ficar óbvio o quanto você se trata mal nas palavras. Promete, exagera, jura que agora vai, não cumpre. E talvez a mudança mais difícil de todas seja justamente essa: parar de prometer demais para si mesma. Porque toda promessa quebrada não quebra só o plano que você tinha, mas quebra a confiança que você estava construindo em você. Aos poucos, sem perceber, você vai ensinando o teu próprio cérebro que a tua palavra não vale muito, que o que você diz para si mesma é negociável, que dá para adiar, que dá para empurrar, que dá para fingir que não é tão importante assim, e isso corrói a confiança interna de um jeito silencioso, porque chega uma hora em que você até faz planos, mas lá no fundo já não acredita neles. Você começa já algo esperando dar errado, já começa pensando em desistir, já espera falhar, já espera se decepcionar de novo. E ninguém sustenta mudança nenhuma desse jeito, porque sem confiança em si mesmo, qualquer plano já nasce frágil. Não importa se ele é lindo e maravilhoso no papel, não importa se faz sentido e menos ainda o resultado que ele vai te proporcionar. Se você não confia na tua própria palavra, a tua mente trabalha contra você o tempo todo. Ela não se engaja, ela não se compromete, ela fica sempre com o pé para fora, pronta para abandonar o barco no primeiro desconforto. E é por isso que planos enormes costumam dar errado. Não porque são ambiciosos demais, mas porque criam uma distância tão grande entre o que você promete e o que você consegue sustentar no seu dia a dia. Prometer pouco e cumprir é infinitamente mais poderoso do que prometer muito e falhar. Disciplina não começa com força de vontade, começa com honestidade. E honestidade sobre quem você é hoje e não sobre quem você gostaria de ser. No fundo, melhorar a vida não tem nada a ver com a gente virar outra pessoa. Tem a ver com a gente parar de se abandonar todos os dias em nome de uma versão futura que talvez nunca chegue. Porque enquanto você vive prometendo que, nossa, depois vai ser diferente, agora vai, semana que vem eu começo, você vai passar semanas, dias, meses, anos vivendo mal no agora. E isso cansa. Criar hábitos simples é sobre criar um jeito de viver que te sustente no presente. Um jeito de viver que não dependa de motivação, nem de inspiração, nem de você estar no seu melhor dia o tempo todo. É sobre construir confiança aos poucos. E quando essa confiança existe, você não precisa mais ficar empurrando tanto, sabe? A mudança ela deixa de ser uma briga interna, um sofrimento interno, e começa a virar uma continuidade do seu processo de forma natural. Talvez você não precise mudar tudo agora. Talvez você não precise de uma grande virada, nem de um grande insight, nem de uma rotina perfeita e nem mesmo de uma versão ideal de você mesma. Talvez você só precise escolher poucas coisas que façam sentido na tua vida real e sustentar essas poucas coisas nos dias comuns, nos dias sem brilho, nos dias em que nada especial acontece. Se você realmente quer mudar a sua vida, começa por aí. Começa com o básico, começa cuidando dessas coisas simples.
construindo constância, construindo confiança em você mesmo aos pouquinhos. E se você, inclusive, está nesse processo de crescer, de prosperar, de conquistar os teus sonhos, se tornar alguém mais consciente, mais capaz, mais seguro de si mesmo e das suas escolhas, já aproveita, inclusive, e já te inscreve no canal. Toda semana eu trago vídeos exatamente sobre esse processo, sobre esse modo da gente se desenvolver com coisas que realmente sejam aplicáveis. E se você quiser acompanhar esse processo também acontecendo no dia a dia, já aproveita para ir lá no meu Instagram, que é onde eu compartilho diariamente nos stories a rotina de alguém que está no mesmo caminho que você, tentando evoluir, tentando aprender e crescer no processo. No fim, ninguém muda a vida de uma vez, mas quem sustenta pequenas mudanças todos os dias é capaz de mudar tudo. Te vejo no próximo vídeo.